futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, quinta-feira muito decisiva pro Vasco. Hoje, literalmente, aí é o deadline. Diria hoje aí que 70% da galera já jogou a toalha, não acredita mais que o Vasco sobe, jogou ainda mais a toalha após a entrevista coletiva ontem do presidente Jorge Salgado, onde ele deixou bem claro que já trabalham aí mais até com a possibilidade do Vasco jogar a Série B do que propriamente o Vasco conseguir o acesso à Série A, e a própria projeção matemática hoje já diz isso. O Vasco tem 5% de subir e 95% de permanecer na Série B. Enfim, então muita gente aí tá pessimista quanto ao acesso. Essa galera menor, joguei 30%, tá aí esperançosa no jogo de hoje, porque tem a possibilidade, em caso de vitória contra o Guarani, o Vasco ultrapassa o Guarani, vai à 7ª colocação e fica a 4 pontos do G4, já que o Goiás tropeçou. Então o Vasco tem uma possibilidade boa vencendo o Guarani de continuar pelo menos alimentando o sonho. Para esse percentual menor da torcida que ainda acredita, encara o jogo aí do Guarani literalmente como o último deadline. Se o Vasco perder o seu jogo, o Vasco vai ficar a 7 pontos do G4, restando 5 rodadas. Se acabar empatado, aí continua a mesma distância antes da rodada iniciar, que seriam 6 pontos. Vamos virar a chavinha agora aqui, vamos passar um pouquinho na rodada. Vou colocar para vocês aí na tela. Tiveram 2 jogos. O Curitiba venceu a sua partida, assim também como o Botafogo. O Botafogo venceu Confiança dentro do Newton Santos por 1-0 e diria para vocês aí, colocando até a classificação já na tela, de que essas duas equipes já se garantiram na Série A da próxima temporada. Não matematicamente ainda, a matemática bate na casa de 64, o Curitiba foi a 61, precisa apenas de 3 pontos, ou seja, uma vitória ou 3 empates, faltando 5 jogos, e o Botafogo chegou na casa de 59 pontos e precisa aí de mais 5 pontos, 2 vitórias ou uma vitória e 2 empates, ou empatar os seus 5 jogos restantes aí para acabar a competição. Com isso, restam aí 2 vagas ainda para poder serem preenchidas e tem 6 equipes nesse momento disputando essa vaga. Hoje eu tiro o Náutico da briga e eu diria do Avaí até o Vasco, todos têm chance de acesso. Se tiver um vitorioso nesse jogo entre Vasco e Guarani, para mim, a equipe que perdeu o jogo também fica fora da disputa e aí a gente pode colocar 5 equipes brigando por 2 vagas. Se acabar empatado, a situação tanto do Vasco quanto do Guarani fica ainda um pouco complicada, beleza? E até falando aí que o Botafogo venceu praticamente e se colocou já na Série A, a torcida do Botafogo obviamente foi lá, festejou, comemorou muito a vitória. O jogo foi difícil, teve bola no travessão, o goleiro do Botafogo fez algumas defesas, não foi fácil o jogo não. E viralizou um vídeo aí nas redes sociais da torcida do Botafogo nos corredores ali do Newton Santos. Eu conheço bem o estádio, tive lá algumas vezes, e eles se reúnem ali depois do jogo para poder ficar comemorando as vitórias do Botafogo. E a galera está comemorando que o Botafogo vai subir e o Vasco não vai. Eu vou até deixar com vocês aí o vídeo que viralizou nas redes sociais da torcida do Botafogo debochando do Vasco da Gama. O Bota vai subir, o Vasco não! Ei, você aí! O Bota vai subir, o Bota vai subir, o Vasco não! Ei, você aí! O Bota vai subir, o Bota vai subir, o Vasco não! Bom, galera, situação super constrangedora e ao mesmo tempo também é uma coisa comum no futebol. A torcida do Botafogo tá super certa em comemorar e dar uma debochada no seu rival. Errado é o Vasco se encontrar nessa situação. E pra galera aí que tá pensando, bom, o Botafogo já tá virtualmente classificado, o próximo jogo é Botafogo e Vasco em São Januário, e o Botafogo talvez vai abrir as pernas pro Vasco para ajudar uma equipe carioca para tentar subir para a Série A, tirem um cavalinho da chuva. Pelo próprio clima que vocês viram da torcida do Botafogo, eles vão querer sim
que vença o Vasco. Até porque, como eu disse, matematicamente também faltam ainda 5 pontos. O Botafogo precisa de pelo menos mais 2 vitórias ou uma vitória e 2 empates. Aí deixar para as últimas rodadas, literalmente, vai que dá o azar aí do time se enrolar e acabar não subindo. E tem aquele ditado também, né? Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Então podem ter certeza que o Botafogo vai vir com tudo para ganhar do Vasco em São Januário. Pode empatar, perder, é do esporte, mas achar que o Botafogo vai vir relaxado, deixando o Vasco ganhar para tentar dar uma ajudada, não acredito nisso. Outro detalhe, uma situação que o Botafogo e a torcida ficou engasgada, foi a situação do Lisca. O Botafogo tentou a contratação do Lisca, negociou por mais de 2 semanas e o profissional preferiu vir para o Vasco da Gama. Na época a gente até tirou um sarro do Botafogo, porque o Lisca preferiu vir para cá, e aí eles acabaram acertando, não era o treinador da sua preferência, o Enderson Moreira. A história passou, o Lisca não deu jeito no time do Vasco e tá aí o Enderson Moreira fazendo um bom trabalho e colocando o Botafogo na Série A. Pro torcedor do Botafogo, vai ser do caramba conseguir ganhar do Vasco dentro de São Januário, voltar só mais 2 pontos e confirmar o time na Série A. E caso o Vasco vença o Guarani nessa rodada e na outra perca pro Botafogo, eles vão poder bater no peito e dizer que eles não deixaram o Vasco subir. Então pode ter certeza que o time do Botafogo vai fazer muito jogo duro e vai sim tentar ganhar do Vasco da Gama. Bom, vamos falar um pouquinho já do jogo entre Vasco e Guarani. Tem algumas informações para trazer para vocês antes. E o Vasco tem, 7 peças aí penduradas, inclusive o Fernando Diniz. Se tomar cartão amarelo, já não joga esse clássico importante contra o Botafogo. Antes de eu trazer quem são esses jogadores, se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, falando do jogo aí entre Vasco e Guarani, eu vou bater para vocês agora aqui os jogadores pendurados. Começando pelo goleiro Vanderlei, que eu não me surpreenderia se ele acabar assumindo a meta aí para essa sequência da reta final dos jogos. O Lucão não vem atuando muito bem. O jogo que ele ganhou a titularidade, ele até foi bem, mas os 2 últimos não senti muita confiança no Lucão, beleza? O Vanderlei tá pendurado, tá com 2 cartões amarelos, assim como o zagueiro e capitão Leandro Castan, o Riquelme, o volante Bruno Gomes, os atacantes Germancano e também Gabriel Peck, além do nosso treinador Fernando Diniz. Então o Vasco tem toda essa galera aí pendurada e caso algum deles tome o 3º cartão amarelo, o Vasco vai ter desfalques para essa partida extremamente decisiva contra o Botafogo. Obviamente, se o Vasco vencer o Guarani. Se perder, na minha opinião, literalmente, aí pode esquecer, o Vasco não consegue mais subir para a Série A. Batendo para vocês aqui agora a provável escalação. Lucão ou talvez o Vanderlei, é um tino meu aqui. Tô com um feeling de que pode ser que o Vanderlei ganhe essa oportunidade. O Léo Matos deve voltar ao time titular. Inclusive ele é um cara que tem uma estatura mais alta do que o Zeca. Ele ajuda bastante no jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo. E o Vasco vem tomando muito gol de bola aérea. Acredito eu que o Léo Matos volta à titularidade na lateral direita. Vem sendo batido muito isso na tecla, até os companheiros da ESPN comentaram isso há 2 dias atrás. A dupla de zaga deve ser formada por Leandro Castan e Ricardo Graça. Na lateral esquerda a gente vai ter aí o Riquelme. A meiuca do Vasco volta a ser aquele meio campo que vinha jogando antes da ausência do Nenê do jogo do CSA. O Vasco deve ir com Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel jogando ali de segundo volante, o Nenê armando as jogadas. Na ponta esquerda o Peck, na ponta direita o Morato, apesar de ter vindo num jogo ruim, está prestigiado com o Fernando Diniz. E na frente, Germancano. Nenê está de volta. A grande notícia para esta quinta-feira, levantamento recente que saiu, o Vasco, desde que o Nenê chegou, tem um aproveitamento superior ao líder Curitiba na competição. Só por aí vocês veem a importância que o Nenê tem e também como o time do Vasco rende, com ele e sem ele. Então vamos torcer para que o Vasco consiga vencer esse jogo aí do Guarani, independente do placar.
O Vasco precisa vencer o jogo para continuar respirando na competição. Espera um jogo muito tenso, clima aí de final de decisão. Inclusive o Vasco começou a vender os ingressos aí pro jogo do Botafogo, aumentou a carga de 15 para 20 mil ingressos. O Vasco venceu o Guarani. Esperamos sim casa lotada para o jogo entre Vasco e Botafogo domingo às 4 horas da tarde. É isso, galera. Lembrando, nossa live vai começar às 6h30 da noite, meia horinha antes da bola rolar. Eu vou fazer o sorteio das 6 camisas do Vascão. Tô esperando vocês na nossa live logo mais, beleza? Vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e claro, tu vai sair aqui muito bem informado. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, Cocamão Médico, em volta. Nós tamo junto. Valeu! Fui!